Jair, então, há quanto tempo que você está como pastor? Na verdade, eu comecei com o meu ministério, assim, né, cooperando na obra no ano de 2002, foi quando eu me casei. No ano de 2006, eu fui separado ao diaconato, 2006. Em 2008, eu fui separado ao presbitério. E no ano de 2012, eu fui separado ao pastorado, na Convenção Fraternal Interestadual das Assembleias de Deus do Belém, São Paulo, a Confradesp. Então eu sou um pastor que sou reconhecido pela Convenção Estadual e também pela CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que é liderada pelo pastor José Wellington Costa Júnior. Então eu já estou nessa caminhada já há um bom tempo. Legal, né? Quando nós se conhecemos, né, Jair, há muito tempo atrás, né? Uma boa amizade que a gente tem, né? Muitos anos. O Marquinhos, seu primo, sim, também, a gente já se conhecia de tempo de conversa. Eu lembro que vocês gostavam muito de Kung Fu, essas coisas assim. Sim, na verdade, eu assim, apesar de ser de um lar evangélico, sempre me interessei e gostei, né, da questão das artes marciais. Então sempre fui um praticante de artes marciais. Então aquilo que a gente estava conversando, né? Para mim adentrar no ministério, eu precisei de fazer uma renúncia. Eu deixar algo que eu gostava, estava tudo encaminhado, eu já estava bem avançado para atender o chamado de Deus. Como eu te falei, eu estava com o dinheiro da graduação, certinho, a data marcada, horário marcado. É verdade, você falou que você foi para fazer a graduação. Estava conversando em off com o Jair aqui, né? A gente bateu um papo anteriormente, relembrando algumas coisas do passado, às vezes, sim, né? De boa, tranquilo. E ele falou, né, que ele estava para fazer a graduação do Kung Fu. No Kung Fu. Então você já tinha um nível elevado de Kung Fu, né? Academia Combat Center de Ourinhos, que hoje é o mestre Aparecido Marreira, que é o mestre que comanda tudo ali. Rapaz. Estilo de Kung Fu Ferroque Pai. E você saiu para ir para a graduação? Para graduação, com a mala, com o uniforme, com a faixa, tudo já certinho. Mas e por quê? Vamos contar pro pessoal. E por que não aconteceu a graduação, Jair? Não aconteceu porque quando eu cheguei na rodoviária de Ourinhos, eu desci lá, eu escutei uma voz na minha cabeça que mandou eu entrar naquela livraria, Chama Viva, né? Sim, Chama Viva. Chama Viva de Ourinhos, que eu não sei se ela existe ainda. Que eu entrei dentro dessa loja evangélica e quando eu estava ali dentro eu vi uma voz que me falava para mim assim. E na sessão das Bíblias, foi quando eu vi uma Bíblia de estudo pentecostal, folheei ela e vi o preço dela. E essa voz falou, compra essa Bíblia. Compra essa Bíblia. Mas como é que eu vou comprar a Bíblia se é o dinheiro da graduação? Ou a graduação, ou o Kung Fu, ou o ministério. Só que o meu coração, a minha alma, sentiu aquela chama acesa e eu atendi a voz do Senhor, comprei a Bíblia, fiquei na rodoviária até o horário de vir embora de tarde. Peguei o ônibus, vim para Bernardino. A partir daquele dia, nunca mais me envolvi mais com artes marciais, com Kung Fu, mas atendi o chamado de Deus e estou até hoje pregando a palavra de Deus. Já ministrei em congressos grandes, escolas bíblicas de obreiro, já atendi igrejas não só da Assembleia de Deus, já tive um ministério itinerante pregando. Então, Deus fez coisa grande na minha vida. E nós estamos falando que a pessoa fala assim, não, mas uma Bíblia, né, é barata. Nós estamos falando de quantos anos mesmo? Era 2002. Isso aqui, uns 10, mais de 10 para trás, né? 2002, 23 anos atrás. Já estou brincando com o Jair daqui, né? 23 anos, Jair. Então, estamos ficando velhos, meu amigo. Eu conheci o Jair, a gente fazia rádio, ele fez rádio uma época também, sim, né? Gostava aí. E nessa época a Bíblia não era barata, uma Bíblia, né? Ainda mais a que você foi comprar, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela estava no auge, né? Ela é uma Bíblia assembleiana, de cunho doutrinário assembleiano. Então ela era uma Bíblia muito cara, porque ela era uma Bíblia de estudo completa. E nesse período não tinha tantas Bíblias de estudo. Existia a Shedd, a Thompson,
Mas Sim. veio a pentecostal no meio pentecostal, não tradicional. Então essa Bíblia veio, o preço dela era uma semana de serviço. Olha só, e era o dinheiro que você tinha para fazer... Dinheiro certinho, fazer a graduação. Para fazer a graduação do Kung Fu. Se você tivesse seguido adiante, você seria hoje um mestre de Kung Fu. Seria hoje um mestre de Kung Fu. Isso? Estaria com academia, como atleta, né? Eu participei, cheguei a participar de campeonato, né? Mas eu deixei tudo para trás, para atender o chamado de Deus. Que benção, né? E não me arrependo, não. Porque é isso que eu ia falar, se não se arrepende, não se arrependo, faria de novo, porque Deus fez coisa grande na minha vida. Jair, eu fico imaginando, né? Você falando assim, eu ouvi uma voz falar comigo. Sim. Cara, se fosse eu também, porque nada mais assim do que você ouvir, olha, dá até um negócio, você ouvir Deus falando, né? E realmente você falou, eu ouvi uma voz. E a voz de Deus é diferente. E você conheceu a voz, sabia que era a voz de Deus. Sim. Né? Com certeza. Falou né? dentro de mim, dentro da minha alma. Que bonito. Eu nunca esqueço. Assustou? Não, foi um choque de realidade, né? Rapaz. Aí eu me lembrei de Abraão, quando ouviu a voz do Senhor, falando para ele sair. Mas sair para onde? Vai para uma terra, que terra que eu vou? Não sei, o Senhor falou. Então eu vou obedecer. Então eu fiz igual Abraão. Eu ouvi e obedeci. Rapaz do céu. Com certeza tinha alguém, uma mãe que orava aí por fora, né? Alguém ali orando por você, intercedendo. Ah, tomara que o Jair volte. E essa época você chegou a sair, porque assim, você está na Assembleia de Deus há quanto tempo? Ah, desde o nascimento, desde 1980. Rapaz do céu. Eu tenho 45 anos de idade. Então, como dizia o falecido pastor Ismael, né? Desde o ventre da minha mãe. Ele falava assim, então se eu sair da igreja, mano, você é patrimônio tombado da igreja, né? O falecido pastor Ismael, ele falava isso, né? Porque eu tô bem dos 15 na igreja, você tá falando bem do ventre da sua mãe, então se vender a igreja, você vai junto, então, né? É uma brincadeira, né? Falando assim, é uma brincadeira, né? De vender a igreja, é só uma expressão isso aqui. Há muitos anos, né? Há muitos anos. E essa época do Kung Fu que você tava aí, você não tinha saído da igreja, mas tinha afastado um pouquinho mais da igreja. Porque nessa época, a Assembleia de Deus, como é uma denominação muito conservadora, ela não permitia. Nessa época? Não permitia a gente se envolver com questão de esporte, né? Então, para não escandalizar, eu me afastei das atividades. Eu já era músico na igreja, tocava na banda, na orquestra da igreja, então eu me afastei. Tem mais esse detalhe também, né? Você também não me afastei da comunhão da igreja. Continuei participando da Santa Ceia, indo nos cultos, só que eu não exercia nenhuma atividade. Entendi. Para não dar escândalo para aqueles que não compreendiam, né? Olha. E hoje, como a gente estava conversando, é liberado, né? Os irmãos praticam futebol, praticam karatê, jiu-jitsu. E é uma coisa que é para a saúde, é um esporte, é uma coisa que eu defendo hoje. Que legal. Que os jovens façam uma prática de alguma arte marcial, de alguma atividade esportiva. Faz muito bem para a alma, para a mente e para a saúde. Olha só, Jair, que legal, né, cara? E quanto tempo se passaram, né? Como que a igreja mudou, né? Bastante hoje em dia, né? Eu acho que a igreja evoluiu, porque o que você falou, né? Hoje nós temos atletas aí importantes, sim, né? Muitos. Que pertencem a alguma igreja, alguma denominação, vamos dizer assim, que pertence, né? Porque a igreja, ela evoluiu nesse ponto, né? Em alguns pontos, essa evolução foi positiva, eu acredito. Sim, porque, na questão, assim, o que a gente diz, né? A Assembleia de Deus é uma igreja de cunho doutrinário, que é a parte do ensino, e também uma igreja que conserva muita questão de costumes. Sim. Que recebeu lá de trás, dos pioneiros, quando Daniel Bergo Narving veio em 1910 para o Brasil, em 1911 fundou a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus está com 104 anos hoje. Dia 18 de junho foi completado 104 anos de fundação da Assembleia de Deus. Bastante tempo, hein? 104 anos de fundação da Assembleia de Deus. Então ela recebeu dos pais primitivos todo esse costume que muitos pastores eram oficiais militares, general, coronel. Então todo aquele sistema militar veio para dentro da igreja. Então todo aquele costume. E com a abertura hoje, até com o advento da própria internet hoje, sim. Né? O conhecimento está em todo lugar, todo mundo tem informação. Então muita coisa que a gente viu que não era. Que legal, né? Então a questão, o que você faz? Obedece o que está na Bíblia. A palavra de Deus, o ensino, a doutrina, ele nunca muda porque ele é divino. Certo. Agora o costume, ele é temporário. Ele é temporário. O tempo muda, cada época tem um costume. Tá entendendo? Verdade. Então muita coisa, graças a Deus, nossos líderes hoje, eles abriram os olhos, tem mais formação,
pouco mais de cultura, né? E assim também você abre as portas para que mais pessoas entrem na igreja, né? Senão você faz dessa forma, assim, vamos ser sinceros, né? Você abre as portas dessa forma, você consegue receber a vários tipos de pessoas. Com certeza. Receber, cuidar para ensinar. Com certeza. Né? E não, às vezes, querer aplicar antes da pessoa chegar, a pessoa nem vai, né? Eu sempre passo essas experiências, porque eu sou coordenador de jovens do Belém. Ah, é verdade mesmo, me falaram isso mesmo. Eu cuido ali da questão dos jovens, sou líder, né? Sim. Então eu sempre passo essas experiências para ele, o que a gente não podia na época e o que eles podem hoje. A liberdade que os nossos jovens têm hoje, glória a Deus, aleluia, né? Você vê os jovens hoje, no período meu, muita coisa era proibida. Ah, mudou muito, né, Jair? Nossa. Eu lembro que a gente se encontrava, né? A gente se encontrava, né, sempre na praça, né? Na praça. Ficava andando lá, né? Ficava andando, a gente parava ali. Eu lembro que o nosso point era ali onde era naquela época, né? A pizzinha do Armandinho. Verdade. A gente tudo músico, né? O Jair já tava tocando, ele, mais o Marcos, mais algumas pessoas que tocavam ali. Era tudo músico. Então nós se encontrava ali, né? Comendo uma pizzinha, às vezes não nem comia, porque às vezes não tinha nem dinheiro pra comer uma pizzinha. Não é verdade? Batatinha. Vou ser sincero. Não é verdade? Você lembra da batatinha lá? Lembro, rapaz. Então eles paravam ali era no ponte da turma da igreja. Então Sim. Ali encontravam, tinha as bandas da igreja católica que vinham ali, sentavam com nós, conversavam. Sim. Nós evangelizávamos também ali. Então a gente se encontrava, a gente fazia evento de igreja, de músico, né? A gente fazia, uma época tão bonita, vocês não têm ideia de como foi essa época. Foi muito bom, né? Ele fala assim que que era meio complicado, mas assim, por outro lado, né? Sim. A gente ia nas igrejas, né? Cada igreja tinha uma banda. Tinha. Né? Naquela época eu tava começando, eu tava aprendendo com eles, na verdade. A própria comunhão entre as igrejas era diferente. Era diferente, a gente se reunia. Hoje tem muito afastamento, né? A gente conversava bastante. Nessa época era junto. Um ia no evento do outro. Não, era legal, né? Fazer um evento, vamos chamar o pessoal da Quadrangular lá, vamos chamar o pessoal da Assembleia. Reunia todo mundo junto. E fora que a igreja que você frequenta hoje a igreja tinha uma das maiores bandas da cidade na época. Sim. Né? Eu lembro até hoje, eles eram bem conhecidos, tinha a parte de sopro, com a bateria, com tudo junto. Percussão. Era quase uma orquestra junto, Era uma banda muito grande, Só tocava sopro bastante. Chegamos a ter 24 músicos. Eu lembro dessa época aí, assim, a gente ouvia falar muito, né? Foi poucas vezes que eu fui na Assembleia nessa época. A gente fazia apresentação. Foi um período muito bom, musicalmente falando, assim, que... E sobrava músico, né? Hoje sobrava músico. Caçar músico, né? Hoje em dia tá uma carência de músicos, né? Rapaz. Até as pessoas, né, Manuel? Parece que não quer aprender música mais, né? Não quer mais. Os jovens de hoje não têm interesse, muito poucos, né? Verdade. E quer ter interesse, assim, de aprender música, né? A parte teórica, principalmente. Então a gente tá vendo essa deficiência nas igrejas, né? Sim, sim. Eu vejo numa época que essas pessoas, elas pediam. Eu quero tocar, se ensina eu. Hoje em dia, raramente escuta isso você falar na igreja. Verdade. Né? Jair, depois dessa jornada, assim, quanto tempo que a igreja Assembleia de Deus, não sei se você vai lembrar, né? Peguei você nessa de surpresa aqui. Tá aqui na cidade a que você frequenta, a Belém. Do Ministério do Belém, segundo aqui. Informação que eu tenho, aproximadamente 87, 85 anos. Aqui na cidade, essa igreja tem? De Campos, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ela já foi em outros lugares, quando começou o trabalho, né? Ela começou em outro lugar, mas aí veio para o lugar atual onde ela está até hoje. Olha só, rapaz, é história para contar. Uma história muito de fé, né? Naquele período os irmãos não tinham recurso, a igreja era no terreno de baixo, numa casinha, compraram o terreno de cima e fazendo culto na casinha e montando a igreja. Teve um período que era só o alicerce dela. Olha. Os irmãos não tinham recurso, era muito difícil na época. Então é uma obra de fé, uma coisa que tem uma história de muita lágrima, muito suor ali. Os irmãos, para construir, para chegar onde ela está hoje, no patamar que ela está hoje, foi muita luta. E quem olha, quem entra e fala, igreja bonita e não sei o quê. Eu lembro, rapaz, uma época a gente ia lá, umas caixinhas de madeira que tinha, de som lá, que tinha. O telhado dela, pros irmãos. O pastor fazia as caixinhas de som, o pastor que fazia. Era feito. Telhado de eternite. Nem forro não tinha. Mas eu fui lá que tinha se encontrava lá, gostava de ver bateria, isso aí ia lá pra ver, né? Era umas caixinhas feitas, né? Sim. Foi um trabalho de fé muito bonito, né? Muita história. Né? Tem muita história ali. Se nós for conversar mesmo, o que eu tenho de lembrança de todos os pastores que eu lembro, que eu era menino na época, a gente acompanhou. Nós vamos até meia-noite aqui. Bastante tempo, lá. Né, Jair? Porque Bernardino, ele era uma congregação filiada
a igreja de Piraju, que era a igreja sede. Certo. Então, no ano de 2005, no mês de agosto, 15 de agosto, a Assembleia de Deus de Bernardino de Campos, ela ganhou autonomia. Então, Bernardino de Campos, o Belém passou a ser campo, a ter um pastor presidente, uma diretoria própria. Então, deixou de ser uma congregação para ser uma sede. Esse é o lance que os irmãos foram lá e falaram... do pastor Osni. Esse é o lance que os irmãos falaram, não, não quer mais, agora é só nós aqui. A gente não quer mais, a conversa. A gente quer andar sozinho. É nós aqui agora. A gente quer andar sozinho. Tiveram coragem, foram lá na direção lá e... Encaramos lá, reuni os obreiros, tudo correndo risco de ser tudo excluído na época. E correram risco que foram lá. Corremos risco, mas Deus deu vitória, né? Que bênção, né? Eu já estava falando de um momento difícil que você viveu, né? E essa é aquela hora, gente, que eu ponho aquele corte no YouTube, onde o convidado, às vezes ele fala um testemunho, ele fala, você viveu um momento difícil, né? Na sua vida, né? Conta pra nós aí. No ano de 2024, mês de maio, de 5 de maio, eu estava saindo da minha casa para ir no mercado ali, comprar alguma coisa no dia de domingo, na parte da manhã. Quando eu cheguei perto ali da casa do Dr. João, professor Dácio ali, eu senti uma forte dor no peito e uma canseira. Eu imaginei que fosse alguma coisa assim, né? E aquilo foi se irradiando, pros braços, pras costas, debaixo do meu queixo, assim, aquela dor horrível, a falta de ar, que eu sentei no chão. Jair do céu. Sentei no chão, minha esposa estava junto, a minha filha Sofia. Eu lembro que eu senti aquilo ali, eu tentando esconder deles. E eu falei, não, vai passar, e não passava. E ligava pro meu pai. Meu pai não atendia. Até que deu certo dele atender. Foi, me socorreu. Fui parar no hospital, cheguei no hospital, aquela dor que eu não aguentava. Entrei direto, sem fazer ficha, sem fazer nada. E Deus preparou tudo, porque quando eu entro para dentro das portas para dentro, a médica sai de encontro de dentro do consultório. Rapaz. Foi tudo preparado por Deus. E ela me viu assim, com a mão. E ela, o que está acontecendo, moço? Falei, eu não estou aguentando de dor, não estou conseguindo respirar. Já me mandou entrar para dentro, já veio os enfermeiros, deitei naquela mesa. E aquela dor foi vindo, eles, injeção aqui, acesso. E eu me lembro que eu estava deitado assim, como se estivesse num colchão de água, dentro de um rio. Eu flutuava assim, ó, e escutando a voz do médico, das pessoas que estão ali indo embora, ficando distante, mas eu naquela paz assim, maravilhosa. Então eu tive um infarto. Rapaz. Tive um infarto terrível. Pra você ter uma ideia, todas as minhas artérias, a que menos estava entupida tinha 70%. Rapaz. E eu tenho uma artéria no coração que não teve como canular ela para colocar um stent. Então ela ficou fechada. E isso era motivo, segundo os médicos, eu fiquei 6 dias na UTI, no ICO de Ourinhos, que eu não ia conseguir erguer um saco de sal de 1 quilo. Que eu ia ficar com insuficiência cardíaca. Rapaz. Mas ao decorrer de todo o tratamento lá, que eles fizeram os testes, para a glória de Deus, eu estou até hoje. Eu coloquei 3 stents no coração. Eu trabalho, o meu serviço que eu faço é um serviço pesado, que eu trabalho com jardinagem, eu tenho uma firma de jardinagem. Então eu trabalho com máquina e, para a glória de Deus, eu não fiquei com uma insuficiência cardíaca, nenhuma falta de ar. Deus poupou a minha vida, e é algo que a medicina não consegue explicar. Eles falam para mim que era para mim ter ficado com sequela, mas eu não fiquei com nenhuma sequela. Eu canto, eu prego e ando de a pé para baixo para cima. E tá aí, Jair. Estamos aí dando glória a Deus. Você olhando aqui, você não fala. Então, tô falando para você. Mas você me contou assim. Os medicamentos controlados que eu tomo, pro coração, tudo, mas não tem uma insuficiência. Jair, que luta. Não, cara. foi um... Porque falando assim, parece que foi algo simples, né? Assim, falando assim, mas... Viver na pele. Você falando assim, rapaz do céu. Viver na pele. Que a pessoa tá falando, mas ele teve isso, teve aquilo, mas e aí o que você passou? Passei, né? Fiquei naquela UTI internado ali em Ourinhos, assim, uma experiência que eu carrego para mim hoje, que me serviu de exemplo e de transformação também, quando eu tava na cama e eles davam banho em mim. Rapaz.
usando fralda. Ficou passando essa situação também, Jair? Não podia, porque os coágulos ainda estavam lá. Então, se eu fizesse qualquer força, eles podiam subir e o infarto repetir de novo. Entendeu? Rapaz. Tomando injeção na barriga, todo dia exame de sangue. Foi um período que, para minha vida, foi como se fosse o vaso na mão do oleiro, Deus trabalhando e tirando ali aquilo que precisa ser tirado para me moldar para a glória dele. Então foi eu acho que uma experiência com Deus muito grande. Então, isso que eu ia falar, acho que a questão espiritual que você enfrentou, o sobrenatural que você viu, que é tudo isso daí, mas assim, a hora que você estava ali sentindo que estava boiando, seria isso, né? É como se eu estivesse flutuando na água. Assim. Essa foi a hora que você sentiu o sobrenatural de Deus ali. Sim, foi uma coisa extraordinária. Esse foi um momento assim que eu tive revelação de Deus, né? Eu me vi assim na porta de um lugar muito bonito, assim, uma porta. É como Paulo diz, a gente, com o nosso conhecimento teológico humano, não consegue explicar. Mas eu vi assim aquela porta, vi as pessoas do outro lado daquela porta. Cheguei a conversar com a pessoa que estava do outro lado da porta, mas não entrei na porta. Rapaz. E essa pessoa que estava do outro lado da porta era o meu sobrinho, que já tinha falecido. Rapaz. Que experiência. Depois que eu fui entender, se eu tivesse entrado dentro da porta para dar o abraço nele, eu não voltava mais. Era sua partida. Sim. É um irmão da igreja chamado Enéas, teve a revelação na madrugada, no horário que saiu a minha transferência do cross para mim ir para Ourinhos. Foi a hora que ele viu a porta do quarto dele de madrugada abrir, disse que ele escutava a minha voz assim, sorrindo com alegria, e falava dentro do quarto: partiu para a eternidade. Aí ele cai de joelho. Ele cai de joelho na beira da cama. Diz que ele cutuca a esposa dele, chamada Vanessa, assim: acorda, aconteceu alguma coisa com o pastor Jair, vamos orar. Aí diz que ele está orando, a minha esposa estava com o meu celular. Aí mandou mensagem para os irmãos, saiu a vaga do Jair. Foi o momento das 4 horas da manhã que saiu a transferência. E Deus trabalhou nos mínimos detalhes. Então, irmão, foi um momento na minha vida assim que mudou completamente o meu pensamento, mudou a minha vida. Porque a gente hoje enxerga como deve ser enxergado. A gente vê que a gente está na mão de Deus e que nós não somos nada, irmão. Essa hora você vê isso mesmo. Sim, o ouvinte que está assistindo nós, a gente não somos nada. A nossa vida está na mão de Deus. É um sopro, pá, o Senhor. Jair do céu, que experiência, cara. Só uma experiência que meu Deus, que para mim me fortalece. Hoje, quando eu estou passando alguma luta, porque todos nós temos luta, sim, sim, né? Todos nós temos um momento difícil, provação, sim, na nossa vida. Eu aprendi com um grande pastor: acabou uma provação, começa outra. É que tem gente que fala assim, agora os antigos falam assim, né? Agora virei crente, os meus problemas acabaram. Acabaram nada. Começaram. Aí começa a jornada de carregar a cruz, né? Então eu trago isso para minha vida. Uhum. Que eu lembro, Deus me deu vitória. Eu passei por aquele momento difícil e Deus me deu vitória. Se Ele me deu vitória aquela vez, Ele esteve comigo, Ele vai estar comigo, porque é promessa. Vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Né? E mais uma vez, né, Jair? Mais uma vez você teve uma experiência com Deus. Mais uma vez. Lá, quando você atrás, foi a chamada para o ministério. Para o ministério, né? Teve essa chamada. E agora mais essa aí. Agora mais essa. Então, que eu jamais imaginava que eu ia passar. Nunca pensei. Então, se você tinha alguma dúvida... Não. Acabou a dúvida. É isso mesmo. Hoje a minha vida é essa daí. É viver para servir a igreja, trabalhando, pregando, ensinando. Então, assim, o que eu deixei para trás nas artes marciais, eu apliquei para minha vida, entendeu? Sempre fui uma pessoa de leitura, sempre gostei de cultura. Deus me deu a graça e a oportunidade de me formar em bacharel em teologia. Então, de ser um teólogo que se dedica ao ensino. Hoje eu sirvo a igreja. Estou ali ensinando, pregando. Estou nas nossas congregações, que ali no Lajado, toda quinta-feira estou ali ensinando a palavra para os irmãos, no culto de ensino para os irmãos do Lajado. Servindo a igreja, é o meu papel, está servindo. Fazendo aquilo que Deus manda eu fazer. A mesma voz da rodoviária
Rapaz. É a mesma voz que eu escuto até hoje. Que benção, né? Eu comparo isso aí aqui, ô Manuel, com os discípulos lá na praia. O que Jesus falou para eles? Vem e segue-me. Sim. A partir daquele momento, a vida deles nunca mais foi a mesma. Porque quando você atende o chamado de Deus, não tem como voltar para trás. É verdade, viu? Eu acredito nisso. Nunca vai existir um ex-crente, nem um ex-obreiro, nem um ex-pastor. Acho que o pastor Felipe, que está aqui acompanhando a live, ele falou isso aí, né? Felipe, um grande pastor servo Felipe. de Deus. Também aqui o Eloí tá aqui com a gente. Ô, Jamal tá pregando bastante. Sim, agora aí no Facebook. Ó, Jamal, parabéns pra você, hein? Fico feliz de ver você pregando, Jamal, hein? É uma benção. Vou acabar chamando ele aí. Vou ajeitar o espaço pra ele vir aqui. Só ele querer vir. Vou colocar ele na agenda aí, ô Jamal. Tá ligado? Que gente boa demais, Jamal, bacana, viu? Acompanhando aí a live. Jair do céu, mas é muita experiência, né? O Luiz e a Dulcineia são da igreja lá. O Luiz acompanham também lá na igreja que eu frequento no Planalto. Eles também acompanham sempre as lives. Um abraço pra você e pra sua família, viu? Então, né, Jair, a gente fala sobre toda essa experiência que você teve, mas junto com você, a família também deve ter passado um apuro grande, os filhos, a esposa, né? Sim, porque nesse momento, assim, quando a gente passa por questão de doenças, né? Então, eu tenho que agradecer a Deus pela minha esposa, que foi aqui enquanto eu estava internado, que aguentou ali a luta. Tinha o trabalho de me visitar na UTI, cuidar das crianças em casa, rapaz, correr atrás e desenrolar tudo isso. A questão de quando eu comecei a tomar a medicação, ela que correu atrás, organizou. Então, quero dizer para ela aí, ela está assistindo, que eu amo muito ela, que Deus colocou ela na minha vida, e é a minha companheira que tem me ajudado e estamos aí para envelhecer junto aí até chegar no céu. Mas é bem assim, né, Jair? A gente tem que escolher quem vai estar com a gente, né? Sim, porque é nessa hora que você vê. É, essa hora que você vê. Eu vejo a minha esposa em casa junto comigo também, rapaz do céu. Eu só posso agradecer a Deus pela vida dela. Agradecer a Deus, irmão, porque Deus coloca a pessoa certa, né? É verdade. Deus é maravilhoso, né? Sempre prepara as coisas. A gente não entende no começo as coisas, né? Mas devagarinho Deus, o jeito dele trabalhar é diferente. Ele vai mostrando, né? Porque assim, se é uma... Dependendo da mulher que tiver aí, não vou, né? Vamos generalizar todas, né? Cada uma com as suas qualidades. Mas dependendo de uma mulher que tiver aí, ela não aguenta nem metade. Não, ela pula fora do barco. Porque você falou desse processo, mas não foi um processo de 2 meses, de 3 meses, né? Foi um período que você passou, né? Eu faço tratamento com o cardiologista até hoje, de 6 em 6 meses. Então a gente sempre aí, eu tenho meu menino caçula, que também tem uma enfermidade rara no sangue. Faz 5 anos que a gente faz tratamento em Marília. Foi algo também que impactou a nossa vida, mas ali, como eu te disse, eu vi a mão de Deus trabalhar quando veio o diagnóstico para saber se era câncer ou não era. Rapaz, até no último momento a gente ali, e Jesus dando graça para a gente suportar os exames, as provas, que foi muito pesado. Acredito. Foi coisa pesada. Sendo um filho da gente, que marcou, né? A minha vida. Sendo um filho, a gente fica quando mais toca apelado, na questão do filho. É. E a gente ali, irmão, sempre Deus trabalhando. E filho é filho, né, Jair? Filho é filho. Não adianta. Se fizer, vai pra cima. Não, filho é filho. Aí. Vai pra cima. Filho é filho. O filho vai ser filho por toda a vida. Né? Eu falei isso pra minha filha hoje. Eu falei assim, filha, a gente envelhece. Não quer dizer assim. A gente envelhece, mas vocês ainda são os mesmos meninos lá que estavam com a gente. Eu tenho a minha menina mais velha, tá com 22 anos. Sim. Eu sempre falo, vai ser sempre a menininha do papai, e não é verdade? É sempre assim. Sempre as nossas princesas, né? Minha filha fez 18 anos agora, mas pra mim ainda é a mesma menina. É a mesma menina. Que cala junto comigo. E o pai tem aquele cuidado, né? Ficar em cima. Eu tenho mais uma, eu tenho 2, né? Você viu que tá agora de pouco, que é a mais nova minha, né? E assim, pra mim tem 18 anos, mas a minha tem essa idade ainda. Tem 18 anos, mas pra mim é igual essa daí. Verdade. Pros pais, os filhos nunca ficam velhos, né? Não fica, né? Não fica. E minha mãe até hoje, né, meu pai já se foi, graças a Deus, assim, já se foi, né? E que Deus, né? Deus confortou meu coração, até falei errado, pelo amor de Deus, né? Misericórdia. E meu pai já se foi, mas Deus, graças a Deus, porque Deus confortou bastante o meu coração, que você sabe que é perder um pai, né, Jair? Perder um pai é doloroso, mas Deus conforta o meu coração e todos os dias eu fico feliz, porque Deus me traz cada lembrança do meu pai que me ajuda, né? Sim, sim. Que as lembranças é a melhor forma de você manter a pessoa viva ao seu lado, né? Eternizar ela, né? As lembranças. Jair, então, já deu um testemunho rapidinho aqui, né? Como ele falou, né? O Jair tem muita história para contar, se eu falar aqui bastante. Essa trajetória, né? Dentro do evangelho, desde criança, eu vi muita coisa, né? Que legal, né, Jair? Eu vi muita mudança, muita transformação.
muita coisa boa, também vi muita coisa ruim. Então eu tenho acompanhado isso aí de muitos anos, né, meu irmão? Então é coisa grande que a gente tem. Hoje eu sempre comento que hoje os que são os mais novos que estão começando agora, né? Uhum. Tá vindo uma geração mais nova, né? Sim. Então que outrora, se eles pudessem ter as experiências que nós tivemos, né? Rapaz do céu. A gente viu tantos homens, né, de Deus que muitos já não estão aqui mais. Falei pra você, eu falei assim do pastor Ismael. Pastor Ismael, uma benção, né? Pastor Meu Ismael, Deus. rapaz do céu. Foi pessoas que marcaram a nossa vida, né? Primeiro pastor, mexendo muita coisa. Hoje você lembra lá da igreja onde eram ali perto dos cabeleireiros ali? Sim, dos dois irmãos lá. Lembra? A gente ia lá tocar. Lembra? A gente fazia evento lá, né? Fazia bastante evento. Ismael fazia cada trabalho que ficou marcado, né? Não, ele gostava da bagunça. E a pregação dele, calma, ensinada, tranquilo. O povo não gostava, não. Esse pastor é teólogo, não tem espiritualidade nenhuma, nada. O homem tem uma inteligência muito grande, né? É porque muitos hoje, assim, no meio pentecostal, ele acha que a mensagem que é boa é aquela que é pregada com grito, com movimento, com correria. Mas a palavra de Deus, na essência dela, ela é um ensino da palavra. Porque o que tem que produzir vida na igreja é o ensino da palavra. A gente faz campanha, é óbvio, faz congressos, eventos, mas o que mantém a vida na igreja é a exposição da palavra, da doutrina. Doutrina que eu falo não é costume, é o ensino sadio, ortodoxo da Bíblia. A palavra explicada, exposta na igreja. E os grandes pastores que você pega, os grandes homens de Deus aí que estão até hoje, né? Eles pregam, né, com sabedoria, né? Não precisa de tudo isso. A palavra, você falou, a palavra é o suficiente para convencer. Nada além da palavra. Às vezes o cara começa a pregar ali, ele tá vendo, não tá fluindo. Aí ele já começa a fazer os apetrechos aqui, você sabe como é que funciona. Sim. Para chamar a atenção. Estuda bem a Bíblia, que aí você vai conseguir. Paulo, né? Paulo tá lá, acho que não lembro agora, com os teólogos, não, como é que é? Os pensadores, né? Que ele tá lá reunido, né? Os estoicos, os epicureus. Que ele tá ali se reunindo. Sim, ali em Atenas. Isso, Atenas mesmo. Cidade de Atenas. Ele tá ali, pensa bem pra esse cara. Ele foi pregar os caras mais inteligentes da época. Agora, na Grécia. Chega lá pra esses caras e vai falar coisa que você não deve falar. Ele não ia convencer esses caras. Não. Depois que ele sai da pregação, um olha pro outro e começa a comentar, né? Peraí, esse cara falou um negócio diferente. Convenceu a gente. Por quê? O cara é respeitado porque ele tinha uma sabedoria. Então, não adianta você pregar sem sabedoria. Sem sabedoria. A base está aqui. Aqui é a palavra. A teologia, o conhecimento. Né? Eu gostava das pregações do pastor Ismael por causa disso. Você escutava ele pregar, já era como se você fosse naquele momento épico lá. Sabe, ele tava pregando, é como se tivesse aquela viagem bíblica, né? Parece que estava assistindo Paulo ali fazer, que ele assistia um filme. Sim. Sabe, hoje são raros pastores que você vê pregar assim, viu? Sim. E irmãos que vêm pregar, que pregam assim, são pessoas usadas por Deus, amém. Obrigado para os irmãos que vêm, traz uma palavra. Mas assim, como é que você vai alcançar um povo hoje que tem tanto conhecimento, tanto acesso às coisas, se você não estiver pronto para alcançar essas pessoas? Com certeza. Né? Porque o conhecimento bíblico, né, a exposição da palavra, mesmo no nosso meio pentecostal, que é ser pentecostal, é crer na atualidade do batismo com o Espírito Santo e nos dons espirituais para os dias de hoje. Então, a igreja que é pentecostal, isso não significa que ela não precisa de ter um ensino teológico, um ensino sistemático da palavra. Então, o que a gente tem visto muito hoje é que muitos, né, têm partido só para o lado do emocionalismo, mas não entra na parte da razão também, que é a palavra. Sim. Que o nosso culto tem que ser racional. Correto. Eu tô tão cheio de Deus que eu quebrei a cadeira da igreja, mas não vi nada. Aí, como é que pode isso? O nosso culto é um culto racional, irmão. Aí chega o irmão na com igreja. Inteligência, com sabedoria. Aí tem uma visita na igreja lá, eu nunca mais o irmão volta na igreja. Eu vi um testemunho para os nossos ouvintes aqui, o irmão Manuel, de um pastor que disse que tinha uns irmãos pulando dentro da igreja, e ele sentado no púlpito só vendo. Diz que quando esses irmãos partiram pro lado dos instrumentos da igreja, da mesa de som, que ele viu que ia quebrar os instrumentos da igreja, ele levantou no microfone e falou: aquele que quebrar vai ter que pagar. Acabou o fogo. Desligou o fogo na hora. Você tá entendendo? Meu irmão, Eu lembro do pastor Ismael, ele falava assim que os irmãos,
naquela época, né, era aquele fervor de expulsar, né? Fazia uns cultos que aconteciam por aí, que um rolava pro chão, outro pulava. A libertação, a gente crê que ela existe, né? É verdadeira. Mas tem muitas pessoas aí que tem alguns problemas aí que você sabe que às vezes ali. Ele falava assim, irmão, quando for assim, você puxa a costeleta. Se falar aí não tem nada não. Tinha um pastor que eu conheci já de saudosa memória, pastor Lucas Feitosa do Nascimento, que ele disse que quando ele vinha a pessoa assim, fazendo esse barulhão, negócio de demônio, ele já tacava um pisão no dedo do pé. Se o cara gritasse ai, 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 então, já era, que né? demônio que ele está sentindo dor, você está entendendo? Então, irmãos, a gente hoje, a questão do evangelho hoje tem que tomar cuidado, porque a apostasia tá aí, né? A apostasia tá aí, muitos brincando de profeta, brincando de profecia, piadinha com línguas estranhas, tanta brincadeira, mas a questão espiritual, pentecostal, ela é séria. Os dons espirituais estão aí, Jesus batiza com o Espírito Santo. Amém. Tem dons espirituais para dar para a igreja, mas tem que ser em conformidade com isso aqui. Sim. De acordo com a palavra. Tá lá em 1 Coríntios capítulo 14, a ordem, decência no culto. A ordem de decência na utilização dos dons. Os dons não é para mim me aparecer. Os dons é para edificação do corpo de Cristo. Não é para eu mostrar que eu tenho poder, né? Não, eu sou o profeta, Deus me usa em cura, Deus me usa em revelação. Não, meu irmão. Tudo é para a glória de Deus e para a edificação da igreja de Cristo. E hoje em dia o povo tem muita informação, né? Tem. E essa juventude que tá vindo hoje aí, o pessoal estuda, tem conhecimento, tá aberto o conhecimento. A gente critica essas pessoas que vêm, que tiram sarro, mas não é, irmão. Por que você dá motivo para as pessoas que tirarem sarro? Com certeza. Faça a coisa certa. Aí você vê que ninguém vai desmerecer. Ninguém vai... Não, opa, tá pregando lá. Porque as pessoas têm sede de Deus. Sim. Elas precisam de Deus. Precisam Sim, muito. precisa. Todos nós precisamos muito. A humanidade está carente. Precisa de Deus. Só que tem que Carente pegar esses certos pastores aí e levar um pouquinho mais a sério as coisas. Né? Muita brincadeira, né, mano? Deixa eu mandar um alô aqui pra Rosângela Maria Rosa, também acompanhando. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Você conhece, não? Minha sogra. Então, sua sogra? Então, Deus abençoe, irmã. Cleide Cardoso também acompanhando. Deus abençoe. Conhece ou não? Não? É o pessoal que vai acompanhando, porque a live, ela tá pegando, eu divulguei nos grupos da região nossa, mais longe, Avaré, Cerqueira César, eu divulguei, Manduri, Santa Cruz, Ourinhos, os grupos de venda que eu vou divulgando lá, o pessoal vai acompanhando. Muito obrigado, viu? Acho que a gente já bateu um papo legal. Sim, foi divertido até um pouquinho, assim, com um bom respeito, né? A gente respeita muito aqueles que anunciam a palavra de Deus. A gente só está comentando um assunto aqui, jamais sem escandalizar, né? Mas para ajudar, né, as pessoas a acordar um pouquinho mais, para levar um pouquinho mais a sério quando for pregar a palavra de Deus, né? Uma coisa tem assim, que ser séria, né? Eu queria, você quer trazer uma palavra? Vou deixar um versículo. Isso, fique à vontade. Para os nossos ouvintes. Está aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, e versículo 28, versículo 29 e o versículo 30. Você que tem uma Bíblia na tua casa e um aplicativo, abra ela em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, que diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Que coisa maravilhosa, né, Manuel? Você que está passando por um momento de dificuldade na tua vida, hoje a gente tem visto tantos problemas assim de questão psicológica, né? Depressão, ansiedade, mas vem até Jesus. Ele vai trazer um conforto. Está convidando, você vê, a palavra diz todos que estão cansados, que estão sobrecarregados, a irem até Ele para encontrar descanso. Olha que expressão do amor de Deus, convidando aqueles que estão passando por momentos difíceis na sua vida. Vem até Jesus que Ele vai sarar a tua fadiga. Aleluia. A Bíblia diz, né, que Ele vai aliviar o teu fardo. Olha que expressão de fé, de esperança que o Senhor está utilizando para nos transmitir a ideia que Deus oferece conforto nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos difíceis da nossa vida. O Senhor está junto para ser o nosso auxílio.
Os momentos que muitas vezes você vai estar ali, não vai ter o teu esposo, a tua esposa, não vai ter ninguém, mas Deus vai estar com você ali. Amém. Momentos difíceis, mas Ele está te convidando, vem, confia em mim, que você vai encontrar descanso e alívio para as suas dificuldades. Amém, Jair. Amém? Amém. Mandar um abraço também para o Marcelo Aparecido. Marcelão, gente boa demais. Igreja Valente de Deus, né? Maravilha. Obrigado pela sua participação na live. Pastor Maurício, da emissora parceira, emissora Raiz Plena, ele também faz esses podcasts, esses bate-papos também. Maurício é uma benção. Pastor Maurício, pastora Fátima, né? Eles têm a Rádio Web Raiz Plena, também é uma emissora. Alguém diz assim, mas é emissora concorrente. Não é, não. É emissora parceira, amigo, pastor, gente boa, né? Um abraço, viu? Ele também faz esses podcasts, esses bate-papos aqui, ele tá organizando também lá, tem sido muito bom. Alguns passam por aqui, eu recomendo por ele, vai pra lá, aí ele me pergunta, não, um contato aí, eu passo o contato pra ele, talvez ele vai procurar você, não sei não se ele vai tentar procurar você. Mas ele faz trabalho bonito também, viu? Ele gosta de receber todas as igrejas ali. Um abraço pro pastor Maurício Toledo aí. Jair, então agora a gente vai partir para uma oração. Você pode fazer uma oração? Uma oração breve, então quase encerrando. E gostaria de deixar com você essa oração. Você que está aí do outro lado, fecha o teu olho neste momento, liga o teu pensamento a Deus, que é o momento de nós falar com o Papai do Céu. E Deus, Ele é aquele que tem a solução para o teu problema. Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, entramos na tua presença santa, maravilhosa nesta hora e apresentamos a todos os ouvintes, Senhor, que estão ouvindo este programa, essa transmissão, que o Senhor entra dentro deste lar, dentro desta família, visita este casamento, visita este filho, visita aquele que está enfermo nesta hora com a tua mão soberana, repreende toda a ação do inimigo, Senhor, trazendo paz, trazendo alegria no meio da dificuldade. Ó Deus, acalma a tempestade pelo qual o teu servo, a tua serva, possa estar atravessando nesta hora. Eu declaro a vitória sobre todas as famílias, sobre todos aqueles que estão ouvindo essa transmissão, que caia por terra todo mal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.